Bom dia, filhos d'Alva. O filósofo Arthur Schopenhauer era médico e ele estudava com afinco a filosofia hindu. Não só a filosofia hindu, mas várias outras filosofias, né? Mas a filosofia de Schopenhauer é bastante conhecida por ter relações próximas, íntimas com principalmente a filosofia hindu. Porque a filosofia hindu é baseada em textos antigos, que são os Vedas. E esses Vedas, eles são os escritos religiosos mais antigos da história. Eu não tenho certeza agora qual é mais antigo, se são os hindus ou os sumérios, mas eu acho que são os hindus. Depois eu vou pesquisar direito. Enfim, neste livro, Schopenhauer ele explica que a realidade ela se resume em vontade, que é uma força de desejo, uma força, e a representação, que é a manifestação dessa vontade. Então ele é como um sonho que está sempre representando aquilo que se deseja. Então existe um, um ente que deseja, tem vontade. Este ente, então, realiza essa vontade a partir de uma representação. Isso tem sentido com o que você falou. Sistemas e sinais de ciência são signos utilizados de forma convencional com o intuito de gerar descrições representativas. Exatamente. Os signos, que são as formas, veja bem, signo o signo é um sinal, não é? Um sinal, ele é uma forma. Ele sempre é uma forma, um signo. Então, o signo, ele sempre vai descrever algo, porque o signo ele se trata de uma ideia. O que é ideia? Ideia é a forma. A ideia é a forma. Então, tudo que tem forma é uma ideia. Então, por exemplo, tem forma de cadeira porque possui a ideia de cadeira. Porque representa a ideia de cadeira. Se tem forma de isqueiro, é porque representa a ideia isqueiro. Se tem forma de livro, é porque representa o livro. A ideia representa o livro. Então aí a gente entra em Platão. Platão separa o plano das ideias e o plano da realidade, do sensível. Então você tem a ideia que é formada pelo arquétipo, certo? O plano das ideias é um plano que forma ideias. E essas ideias elas são formadas a partir do arquétipo. E o que é o arquétipo? O arquétipo é a ideia base da ideia. Ou seja, eu tenho a ideia base do livro. Então eu tenho o arquétipo livro, que é a forma que vai ser a base identitária de todo e qualquer livro. Outro exemplo, uma cadeira. Eu tenho a ideia base da cadeira, que é o arquétipo cadeira, que nada mais é do que a forma identitária de todas as cadeiras, independente de suas características variadas. Então, tudo que tiver as qualidades de uma cadeira é o arquétipo da cadeira. Então, veja bem que o arquétipo da cadeira ele não contém exatamente a forma da cadeira. Ele contém as qualidades que definem uma cadeira. E são essas qualidades que determinam a forma da cadeira. Por exemplo, uma cadeira ela é feita para sentar. Então ela tem uma função.
Essa função de sentar é uma das funções que determinam aquela forma como uma cadeira. Então veja bem, a função de sentar não é exatamente a forma da cadeira. No entanto, é uma função que exige uma forma. Então veja bem, ela é o negativo da forma. A forma, que é o arquétipo, é o negativo da forma, porque ela é convexa, côncava, acho que é côncava. Bom, enfim, ela é o negativo que pede a forma da cadeira. É como um buraco que tem que encaixa um quadrado. O buraco em si não é o quadrado. Ele é o negativo do quadrado, por onde o quadrado pode ser encaixado, saca? E é a partir daí também que é formado o quadrado. Então tem uma forma da cadeira, ou seja, um conjunto de funções. Veja, essas funções elas são de certa forma matemáticas. Essas funções que formam, que determinam a função da cadeira. A partir dessa função que determina as qualidades que fazem a cadeira, vão então ser a base de formação da cadeira. Então, diferentes formas de cadeira, as variadas formas de cadeira, serão todas baseadas nas qualidades da cadeira, do arquétipo cadeira, nas funções do arquétipo cadeira. Aí você fala que ciência poderia reproduzir sua linguagem através de outros sistemas de signos que consigam produzir o mesmo efeito prático ao permitir sistemas representativos. Então você fala de que a ciência é capaz de reproduzir a linguagem, né? Como se ela se multiplicasse gerando variadas formas de linguagem, ou seja, sistemas de signos. O que é um sistema de signo? Um sistema de signo é um alfabeto. E um alfabeto, ele não é só as letras que conhecemos, as letras comuns que conhecemos, que usamos na escrita, mas é todo sistema de formas, porque um sistema de formas ele é um conjunto de signos capazes de representar algo. Ou seja, é um sistema de formas capaz de se moldar a ponto de, por meio da síntese de seus múltiplos elementos, compor variadas formas. Então veja bem, um arquétipo da cadeira que contém múltiplas qualidades que determinam o que é uma cadeira, ele é um conjunto de formas. Então ele é um conjunto de ideias. Então essa ideia negativa que é o arquétipo ou forma, também é um conjunto de ideias. É por isso que ele é o negativo da forma, porque se a ideia é uma forma, ela vai se encaixar em seu negativo, que é o seu oposto, que é a multiplicidade de formas. Ou seja, um conjunto de formas que se encaixam nesta forma, ou vice-versa. Então, o sistema linguístico é um ideal. O que é um ideal? O ideal é um conjunto de formas. Então, um alfabeto em si é um ideal, porque é um conjunto de formas. E por meio destes elementos, que são as formas variadas dentro deste conjunto, eu consigo compor formas compostas. Então, eu tenho formas simples, que são as letras do conjunto, né? ou as múltiplas formas que formam um conjunto. E a partir desses elementos simples, eu posso
mesclá-los, sintetizá-los e compor uma forma complexa, uma forma composta. Por exemplo, os elementos atômicos, né? Os átomos, que podem ser considerados simples, e uma molécula, por exemplo, que é um conjunto de átomos, certo? Conjunto de células, células formadas por átomos. Então, eu tenho aí um sistema linguístico. Então, uma célula composta, ou um tecido composto, um órgão, tanto faz. Eles foram compostos por células e átomos, que são mais simples do que o órgão em si. O tecido, um conjunto de tecidos forma um órgão, né? Então nós vemos aí que tudo isso são sistemas linguísticos, certo? Por exemplo, eu tenho um átomo. O átomo é simples, mas o átomo possui subpartículas. Então ele também é composto em relação às suas subpartículas. E ao mesmo tempo, o átomo também é um elemento simples de um sistema maior, que compõe uma célula, por exemplo. É um conjunto de átomos. E a célula, que seria um conjunto, uma forma complexa, composta, de átomos, ela também é um elemento simples de um tecido, que é um sistema complexo formado por células. E por sua vez, eu tenho um tecido que é um elemento simples dentro de um órgão, pois o órgão é um conjunto complexo de tecidos. Ele tem múltiplos tecidos que formam um órgão. E por sua vez, o órgão é um elemento simples de um corpo. Porque o corpo é um elemento composto, complexo, formado por múltiplos órgãos. Da mesma forma, eu tenho um arquétipo. Ele é um elemento simples dentro da arqué. Certo? Eu tenho um arqué. E dentro da arqué, a partir da arqué, eu formo múltiplos arquétipos, ou seja, elementos simples. E por sua vez, esses arquétipos são formados por múltiplas ideias. Certo? Então essas ideias que estão dentro, que formam um arquétipo, elas são elementos simples, que formam um arquétipo complexo, que é um complexo de ideias, certo? E isso eu imagino que seja o infinito. Então, a arquê, que seria simples, que seria unidade absoluta, então dentro dela, ela em si não é só simples, ela também é complexa, porque a partir dela eu consigo extrair por fracionamento ou fragmentação infinitos elementos em diferentes dimensões. Então, eu extraio os arquétipos, extraio as ideias, eu extraio a concretude das ideias, eu extraio a matéria. Então, a matéria, ela vai ser extraída daí, porque a matéria em si, ela é a substância, né? Só que ela é a substância em um estado físico diferente. Então nós temos a arqué, que é a substância em um estado sutil, um estado essencial, e nós temos a matéria sólida, que é a substância em um estado denso. Percebe? Então é a mesma coisa, só que em diferentes estados físicos. E é por isso que a alquimia, ela é ciência, porque ela age no físico, ela produz efeitos físicos e ela pode ser mensurada. Então ela se trata sim de uma ciência. E isso tem a ver com a reprodução linguística, porque é devido a essas reproduções linguísticas que
a natureza consegue formar diferentes conjuntos. Aí você vai entrar na teoria dos conjuntos da matemática, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Porque as múltiplos sistemas linguísticos são nada mais do que variados conjuntos. E esses variados conjuntos é que produzem a multiplicidade de formas. É o que possibilita a composição de múltiplas formas e assim a infinitude de criação. É o que me permite ter a capacidade infinita de criar coisas novas. Eu pego aquilo que é velho, entre aspas, e eu consigo então remoldar por meio da síntese daquele elemento com novos elementos, formando novos elementos. Diferentes sistemas linguísticos eles surgem a partir do mito de Babel. Então, o que é a Torre de Babel? A Torre de Babel é um mito que explica parcialmente um fenômeno natural. Este fenômeno se trata da vontade buscando a realização. Então são diferentes dimensões da vontade. Veja bem, as diferentes pessoas, elas são diferentes dimensões da vontade. Então cada uma delas possui um sistema, porque é um corpo, e um corpo é um sistema. Então o corpo é um sistema linguístico. O corpo é uma linguagem. Então conforme as múltiplas dimensões se relacionam de forma harmônica, elas conseguem gerar correspondência entre si e por isso elas se tornam elementos de um sistema. Então as múltiplas dimensões ou pessoas se transformam em elementos de um sistema que formam um conjunto. E é a formação harmônica deste conjunto que possibilita a comunicação. Esta comunicação é o que vai, por sua vez, construir a torre até o céu. Porque esta torre é o que vai partir do seu estado denso, material, até o seu estado sutil, essencial. Só que o que acontece é que, naturalmente, ocorre a desarmonização deste conjunto, porque é como se ele se reproduzisse, formando então novos conjuntos. Então, apesar de um sistema, de um grupo, as pessoas conseguirem alcançar a harmonia a ponto de se compreenderem, ao conversarem na mesma língua, também, por um outro lado, devido à sua natureza linguística individual, cada um dos elementos terá também uma parte de si que não será compreendida e nem expressa. E é desta parte que fica oculta que vai surgir então os elementos que vão formar uma linguagem alienígena, ou seja, uma linguagem variada, que vai gerar então um conflito de interpretações dentro da realização da vontade deste coletivo. Então este coletivo vai encontrar uma resistência ao se realizar devido à variação dimensional dos desejos. Então, os indivíduos terão desejos individuais que forçarão o movimento para a fragmentação deste sistema, fragmentação deste conjunto. E isso é natural, porque quando um elemento se dissocia de um conjunto, automaticamente ele vai ser atraído por outros elementos de outros conjuntos, para que forme novos conjuntos. E a partir daí que vão surgindo, então, naturalmente, novos sistemas linguísticos, novos conjuntos. E assim surgem as diferentes culturas, diferentes línguas. Um exemplo de um sistema linguístico
são os 12 signos. Um signo é uma forma, um signo é uma ideia, um signo é uma constelação. O que é uma constelação? É um conjunto de estrelas. E a forma como essas estrelas se relacionam entre si gera uma imagem. Esta imagem ela é percebida de formas diferentes dependendo do ponto de vista. Então, um mesmo signo, uma mesma imagem, uma mesma forma, ela possui múltiplas dimensões de interpretação, possui múltiplas percepções variadas. Percebe? Assim também são as notas musicais. Elas são um alfabeto, um sistema linguístico, que por sua vez mudam a forma como são percebidas, dependendo do seu ponto de vista, ou seja, a relação. É sempre a relação, porque um signo observa outro. Então, a consciência, para que ela perceba um signo, ela precisa de outro signo. Precisa se tornar um outro signo. Ou seja, é a conexão entre a forma côncava e a forma convexa, ou seja, entre a ideia e o ideal. Essa comunicação entre a ideia e o ideal, que é a forma macho e a forma fêmea, né? A ideia macho é aquela que é introduzida no sistema, que se introduz no sistema. E a ideia fêmea é o ideal, que é um conjunto de ideias que formam uma fêmea capaz de receber este elemento externo e incorporar ele em si. O que eles teriam que manter para continuar sendo ciência mesmo com signos descritivos diferentes? Então, ao formar novos sistemas linguísticos, o que seria necessário para que se mantivesse o aspecto científico nestas variadas formas de linguagem? Se trata da correspondência matemática entre as formas, entre a forma macho e a forma fêmea, a positiva e a negativa, entre o côncavo e o convexo. Se trata da verdade. O que faz a ciência? A verdade. O que é a verdade? É a correspondência entre múltiplas ideias. Então, o que faz uma ideia ser verdadeira? A sua correspondência com o seu conjunto. Então, uma ideia ela pode ser verdade em um conjunto e ela pode não ser verdade em outro conjunto. Por quê? Porque ela pode se encaixar em um sistema linguístico com harmonia e pode não se encaixar em outro sistema linguístico com harmonia. E é isso que faz da ciência. A ciência é o que me permite compreender a lógica por trás deste padrão e conseguir então encontrar um sistema de cada forma, conseguir encaixar cada forma em um seu sistema correspondente. Ou seja, a ciência me permite compreender as múltiplas linguagens e realizar a tradução de uma para outra. Me permite fazer a relação, fazer a correspondência. Então a ciência não é que ela me permite enxergar somente a verdade, mas ela me permite formar a verdade. A ciência me permite criar a verdade. Porque eu posso pegar uma mentira, que é uma forma que não se encaixa em um sistema linguístico, veja bem, ou seja, pegar uma palavra que não se encaixa em um idioma e trocá-lo de sistema linguístico. Fazer uma composição. Pegar aquela palavra ou aquela forma, tirar daquele sistema não correspondente e buscar um sistema correspondente, para que aquela forma então possa se encaixar no sistema correspondente, gerando então um conjunto verdade. Perceba que a verdade é sempre um conjunto.
Por quê? Porque ela é a correspondência harmônica de múltiplas ideias. Ou seja, a ideia de verdade é um ideal. E isto se aplica também à forma concreta com a forma essencial. Porque a forma concreta, que é a matéria, a substância matéria, ela é fêmea em relação à substância essência. E elas podem ter correspondência ou não. Ou seja, se trata da vontade representada pela ideia essência, pela substância essencial, e a realização, a representação da vontade que é representada pela substância material. E a verdade é a correspondência entre a substância essencial, que é a vontade, e a substância material, que é a realização da vontade. Então, a ideia, ela só é verdade quando ela encontra a sua realização, a sua manifestação, a sua concretização. O que elas teriam que manter se o que então a realidade já possui uma linguagem. A realidade, ela é formada por sistemas linguísticos variados que vão se formando naturalmente, né? E a nossa capacidade de produzir ciência é o artífice. Nós somos artesãos. Então, até mesmo o cientista é um artesão, porque ele está criando sistemas linguísticos de forma artificial. Ou seja, ele está pegando as linguagens naturais que já existem, que se formaram, suponhamos, aleatoriamente. Não tenho certeza se é assim que acontece, mas a primeiro momento é o que percebo. E ele consegue então transformar, modificar e gerar sistemas artificiais. São esses sistemas artificiais que me permitem então traduzir as múltiplas linguagens da natureza. Segundo Platão, o mundo real é o mundo das ideias. O mundo real é, segundo Platão, Platão é um idealista, né? Então ele acredita que o plano das ideias, que é o mundo essencial, ele é real, e o mundo das formas, ele é um mundo ilusório, porque é o mundo da concretude. Então você tem o mundo essencial e o mundo da realização. Então você tem a vontade de Schopenhauer ali análoga ao plano das ideias de Platão, que é o mundo essencial. E você tem a realização, que é o movimento, lá no plano sensível, que é o plano da ilusão. Então, para Platão, a verdadeira realidade é a vontade, que é representada pelo plano essencial das ideias. E aí a realização da vontade é então uma representação, assim como diz Schopenhauer, na linguagem de Platão. Esta representação seria então uma ilusão. Seria uma representação desta vontade. Então a realização da vontade é o que me permite tomar consciência da essência que é a vontade. Sendo assim, o mundo das ideias seria transcendental. E o que é o transcendental? Transcendental é aquilo que conecta o aquém ao além. Então, nós aqui somos indivíduos que percebem um plano sensível.
de Platão, ou seja, o plano da realização. Nós estamos percebendo os efeitos, o plano das ilusões. Este plano é o aquém, porque essas são as percepções sensoriais que eu estou tendo. E elas estão aquém, ou seja, elas estão no meu campo de percepção, estão em mim. Já o além, ele seria o plano das ideias, plano além, né? Porque está além das minhas percepções sensoriais. Então eu consigo imaginar as ideias, mas não as percebo através dos sentidos. Eu simplesmente as imagino. E isto está no além, porque está além da minha percepção, percebe? Além do meu círculo. Já o transcendente, veja bem, o transcendente ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquelas ideias que eu sou capaz de imaginar no além e vão mesclar com as minhas percepções do aquém. Então, o além e o aquém eles se relacionam, se comunicam e me permitem então perceber de maneira sensorial as ideias imaginadas. Da mesma forma em que eu consigo imaginar as formas sentidas, percebe? Então, o transcendente é um terceiro elemento entre o além e o aquém que me permite comunicá-los, fazer com que estas ideias se comuniquem, tanto a ideia material quanto a ideia essencial. E, ou seja, o transcendental é, na realidade, uma linguagem, uma forma linguística que conecta o além com o aquém. Então a limitação, ela é física, mas não significa que o transcendental esteja limitado ao físico, porque o físico ele está no aquém. Então o que eu percebo de forma sensorial, que é o aquém, é o que é físico, ou seja, são limitações físicas. Só que o além, ou seja, o plano imaginário, ele é metafísico. Então ele está além da física. Por isso que é além. Então ele não está limitado à física. Ou seja, não é não é lógico, não está limitado à lógica. Então ele é analógico. Este além, ele é semelhante ao caos, que é capaz de transformar a ordem no aquém. Então a genética cerebral é uma forma gerada como uma representação capaz de perceber as ideias. Então não é que o cérebro limita a mente. É que o cérebro, ele é um sistema linguístico que a mente se utiliza para se autocompreender. Então, o nosso corpo, como um todo, nossos átomos, nossas células, nossos tecidos, nossos órgãos e o nosso corpo são um sistema linguístico. E este sistema linguístico é um alfabeto. E o alfabeto, veja bem, o alfabeto, apesar de ser limitado em seus elementos simples, ele tem uma capacidade infinita de composição de elementos complexos. Então, é graças à limitação no corpo do aquém que eu tenho a capacidade de transcendê-lo, de transcender esta limitação. Percebe? Aí você pergunta, será que o transcendental não é uma característica dissociativa para algo que não compreendemos? Aí é que tá. Este algo que não compreendemos, estas
essa característica dissociativa são as representações do além. Então, o próprio aquém, que está limitado nas nossas percepções, eles são uma composição. E esta composição ela é dissociada do além. Ou seja, é uma abstração do abstrato, percebe? É uma abstração do além que forma, então, uma composição. E esta composição me permite perceber este além de uma forma específica. Então, é uma forma delimitada. Então, o que nós não compreendemos de fato é o além. Porque ele não é perceptível. Então, nós passamos a reproduzi-lo dentro de nós, dentro de nosso círculo, formando o aquém, gerando o aquém, gerando o nosso corpo. Então, nosso corpo surge com uma dissociação da natureza com o objetivo de formar uma linguagem que me permite compreender a própria natureza. Ou seja, é um veículo. Então, o aquém é um veículo que a mente constrói com os elementos que ela forma a partir do além. E este veículo é o que ela se utiliza para navegar o além, para navegar o exterior. Você fala aqui que ele separa as ideias do corpo físico e a mente. Provavelmente está falando de Platão aqui, né? Separação das ideias do corpo físico. Essa é a distância entre a substância essencial no plano das ideias e a substância material no plano do sensível. É a separação da linguagem psíquica e a linguagem mecânica. Aí fala de que as ideias são arquétipos que estão além da realidade física. Quando você fala de arquétipo, aí você já vai entrar na filosofia de Carl Jung, que ele vai se basear sim em Platão, mas em muitos outros filósofos também, né? E aí ele vai dizer, nessa frase você diz então que ele aqui, no caso Platão, seria, ele percebe as ideias que são arquétipos além da realidade física e que apenas acessamos essas ideias. Nós não acessamos essas ideias, veja bem, o plano ideal. Essas ideias do plano ideal, elas não são acessadas, mas elas são reproduzidas. Então perceba que quando nós estamos lendo o plano das ideias, na realidade nós estamos moldando nosso próprio aquém com base nos arquétipos do além. Então nós estamos nos moldando e nos percebendo. Nós não estamos percebendo necessariamente o plano das ideias, porque ele é invisível. Nós estamos percebendo aquilo que nós somos, aquilo que nós nos formamos, aquilo que nós nos transformamos. Ou seja, o mundo que eu percebo nada mais é do que eu mesmo, do que uma composição imaginária minha, com base nos elementos que eu sou capaz de refletir do além.